Bom, estamos iniciando aqui mais um encontro do nosso grupo de estudo aqui no Zoom, no canal Nossa Umbanda, também como umbandeiros, com nossa presença do Maurício. Tá chegando mais um aí. Então, a presença do pai Ronaldo Pereira, Valquília, o pai Erci, que está acabando de chegar, nosso irmão lá do Uruguai, Henrique Martinez, temos também a Luana, e temos a Neres, que deu uma saidinha, mas daqui a pouquinho ela volta. E hoje o tema será incorporação inconsciente, consciente e semiconsciente. Por que esse tema? Geralmente a gente percebe que existem pessoas com muitas dúvidas referente à incorporação, tanto da parte do médium que está dentro da corrente, trabalhando, que não sabe realmente se é ele, se é a entidade, e por parte de outros médiuns mais antigos, que ainda insistem em dizer que a incorporação é inconsciente. Nós vemos aí várias situações, vários questionamentos referente a essa situação da inconsciência e da consciência. Já ouvi muitas vezes médios, ou até mesmo dirigentes falarem que a incorporação consciente não serve. A incorporação consciente é praticamente, digamos assim, o médium ele tem um risco maior de manifestar ali um animismo. Então eles trabalham o máximo possível para que esses médios sejam, no mínimo, semiconscientes ou, até melhor, inconscientes, que eles não sejam conscientes. Tá? E esse tema acaba dando para o médium que está iniciando agora na religião de Umbanda, tanto no desenvolvimento quanto aquele que quer aprender. Ele ficou mudo aí, peraí. Não, aí. Fechei uma sala aqui, pronto. Ah, tá com duas salas abertas. O cara é bom, meu. O cara é excepcional. Então temos essa questão dos médicos que estão iniciando agora que ficam com medo, um receio dessa questão da inconsciência. Eu já vi médicos que não querem desenvolver porque não querem ficar inconscientes. Médicos que têm medo de incorporar, porque acham que vão ficar inconscientes. Outros médicos, eles só querem ter a incorporação inconsciente, não querem ter a consciência. O que significa essa questão da consciência nos dias de hoje, a semiconsciência e a questão do médium que incorpora inconsciente, não lembra de nada? Porque ainda existem esses casos, e se a questão é a seguinte, ainda é importante essa incorporação inconsciente dentro dos rituais de Umbanda hoje? A gente já vê algumas pessoas falar que é uma coisa muito rara, 1 em 1 milhão, sei lá, 1 a cada 100 mil, mas eu ainda insisto, muitas pessoas dizem ser inconscientes. Será que isso é válido para a nossa Umbanda nos dias de hoje? Bom, em primeiro lugar, assim, na incorporação inconsciente, eu concordo ao ponto do médium, após a desincorporação, não lembrar de nada. Até aí eu concordo. Aceito. Mas durante a incorporação, ele tem consciência do que está acontecendo. Porque o médium fazer besteira dentro do terreiro e falar que a culpa é da entidade porque ele é inconsciente, ele está transferindo, ao meu ver, a responsabilidade para as entidades. Antes de qualquer coisa, todas as informações que chegam até nós, todas as ideias do guia passam pela nossa cabeça, passa pela nossa mente. Então não tem como você cantar a mulher de alguém ou quebrar alguma coisa dentro do terreiro e falar que foi o guia que fez essas coisas. Porque o médium, ele tem essa consciência. Agora, acabou o trabalho, ele fala, pô, não lembro de nada, pode acontecer. Mas hoje, a maioria dos médiums que fala que não lembra de nada, após um pouco de conversa com ele, ou após um tempo, ele começa a falar, o guia deixou alguma coisa na minha cabeça, deixou isso, deixou aquilo, e com o tempo você vai vendo que não é tão inconsciente assim. São médiums semiconscientes para consciente. Então, na parte inconsciente eu não concordo. Falo, não lembro de nada, não sei o que o guia está fazendo, não sei o que está acontecendo. Essa parte eu não concordo, não. Vamos ver o que os irmãos mais experientes têm a falar aí. Deixa eu fazer uma pergunta antes do pai Ronaldo falar. Sim. Essa questão do médium, ele, durante a consulta, é normal que ele lembre, é isso?
durante a consulta, ele tem essa consciência de que existe alguém à frente dele e que está lhe fazendo uma pergunta ou uma consulta para o seu guia. Após o término do trabalho, ele não lembrar do que ocorreu, das consultas, do que foi falado, ele concorda plenamente. Tem médiums que se utiliza da pseudo-inconsciência para ter determinadas atitudes incorporadas e que responsabiliza o guia. Percebe onde eu quero chegar? Percebo. Tô começando a entender. Você está entendendo? Agora então, assim, é simples eu falar que eu sou totalmente inconsciente e colocar toda a responsabilidade, inclusive da consulta, para o guia. E onde vai a minha responsabilidade com o médium, no caso? Aí é onde eu questiono. Geralmente, quando uma consulta tem uma resposta negativa. Sim. E aí a pessoa fala para você, mas pai Alex, eu sou inconsciente, a responsabilidade é do guia. Agora, quando a resposta é positiva, aí a pessoa tem os méritos. Vai, Ronaldo. Bom, é o seguinte, antes de falar qualquer coisa, tá? Eu fiz um negocinho aqui, onde eu, por exemplo, eu me enxergo uma pessoa leiga, totalmente leiga, que estou indo numa assistência, tá? Estou indo num terreiro pela primeira vez. E eu ouço falar em um médium inconsciente, um médium semiconsciente e um médium consciente, tá? Eu vou pedir explicação e vou me falar, o inconsciente, a entidade quando vai embora, a matéria não sabe de mais nada. O consciente, o semiconsciente, ele pode ter algumas, como que eu posso dizer assim, lembranças. Ele pode lembrar de alguma coisinha, mas ele não sabe o que é o direito, ele tem flashes de alguma coisa, como se estivesse escrevendo um livro, que ele começa, ele vai até a página 10, depois ele pula para a página 100, depois ele já está no final. Se juntar tudo, ele não sabe o que ele escreveu. O consciente, tá? Ele consegue lembrar de tudo e até mesmo mexer suas mãos, sua cabeça, etc, etc e tal. Só que é o seguinte, me colocando, tá? Como um leigo que está indo a primeira vez num terreiro, eu coloquei assim, vamos colocar, eu chego num terreiro onde tem 3 pessoas lá, o Alex, o Maurício e o Erci, tá? O Alex é um médium inconsciente, para todo mundo ele é o top, é o bonzão, sabe? É o cara que, é com ele que eu tenho que passar. Tá, mas chego lá, os caras falam para mim assim, mas o Alex, ele já tá no número 15 e não vai conseguir atender mais ninguém. Tá, quem é melhor depois do Alex? Bom, o semiconsciente, né? Maurício. Pô, então eu quero passar com o Maurício, né? Semiconsciente e tal, não sei o quê, ele vai lembrar pouquinha coisa, talvez nem lembre de mim. Legal. Ah, não, mas o Maurício também já está no número 15, então não vai dar para te atender. Então só me restou o Erci, mas espera aí, o Erci é consciente, gente. Tudo que eu falar para o Erci, amanhã ou depois ele vai espalhar no terreiro. E aí, como fica? Se eu falar alguma coisa que está acontecendo na minha casa e o Erci sair falando. As pessoas, elas interpretam tudo isso muito errado, mas muito errado mesmo, tá? Eu já cansei de falar, inclusive no Face, eu já coloquei texto sobre isso daí. As pessoas, elas não sabem interpretar esse negócio de mediunidade inconsciente, semiconsciente, ou consciente. Elas têm a mediunidade inconsciente com uma mediunidade forte. A mediunidade semiconsciente, média. E a mediunidade consciente, uma mediunidade fraquinha, tá? Que estão errados, tá? Então vamos colocar assim, é por merecimento? Quer dizer, o Alex mereceu, ele fez tanta coisa que ele mereceu ser um médium inconsciente? Não vejo por aí. O Maurício
fez alguma coisinha lá, tal. Então ele conseguiu ser semi-consciente? Também não vejo por aí, tá? O Erci não fez nada da vida até agora, vai continuar sendo consciente? Também não vejo por aí, tá? Eu vejo os 3 tipos de mediunidade como uma coisa só, tá? Mediunidade é mediunidade, não importa se é inconsciente, semiconsciente ou consciente. Talvez o médium que seja consciente seja muito melhor do que aquele que é inconsciente, e o semiconsciente seja muito melhor também do médium que é inconsciente. E agora falando para os médiums, tem muito médium aí que é mentiroso, que ele fala que ele é inconsciente porque ele tem medo de falar que ele é consciente. Ah, se eu falar que eu sou consciente, e aí, como que vai ficar? Será que vai passar gente com a minha entidade? Ou será que não? Só que o cara que é consciente, ele aprende muito mais dentro de uma gira do que o cara que é semiconsciente e o cara que é inconsciente, gente. Tá? Eu posso falar. Eu discordo um pouquinho só do Erci, porque é o seguinte, o inconsciente, ele existe sim, tá? Tem esse grau, sim, de ser inconsciente, tá? Inconsciente mesmo, porém tem aquele negócio, você pega o cara, tá, pela perna, quando o cara fala que ele é inconsciente, e de repente, no meio de uma conversa lá, ele fala assim, não, mas então, eu sei que a minha entidade passou isso para uma determinada pessoa, tá? Porque, como o Erci mesmo disse, ele deixou alguma coisa aqui na minha cabeça. Aí você fala, mas espera aí, se você é inconsciente, ele não tem que deixar nada na sua cabeça. Nada, nada, nada. Ao contrário, muitas vezes, o que acontece? Eu desincorporo, sobrou bebida, sobrou isso, sobrou aquilo outro. Eu falo, o que eu faço com isso? Às vezes, até no terreiro, eles brincam comigo, deixaram para você beber. Eu falo, tá, vou beber sim. Sabe? Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Porque tem muita gente que se passa por inconsciente, até mesmo como semi-inconsciente. Eu tô lá, mas quando as minhas entidades vão embora, aí eu já não lembro de mais nada. Eu lembro, assim, vagamente, de alguma coisa que aconteceu assim, assim, assim. Geralmente, quando ele lembra alguma coisa, algum arranca-rabo que teve. Isso ele lembra bem, né? Então, o que acontece, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para não se expor mediunicamente, tá? Porque tem muita gente aí que tá se expondo, tá falando que é o que não é, e eu não acho certo. Você é consciente, assuma que você é consciente, tá? É a coisa mais bonita que tem, tá? Se você é semiconsciente, assuma que você é semiconsciente. Se você é inconsciente, fica quietinho, não fala nada. Cala sua boca. É a melhor coisa que você faz. Sabe por quê? Porque senão você é o top, você é o bonzão. Então, se você é inconsciente, fica quieto. Bem, a minha visão pessoal, tá? Então, isso não quer dizer que seja verdade para ninguém. Eu entendo que esse estudo sobre mediunidade tem se dado de pouco tempo para cá. Não era comum se discutir na Umbanda sobre essas questões de mediunidade consciente, inconsciente, semiconsciente, enfim. Havia sim, como a gente já discutiu em outros programas, em outros encontros, mesmo no WhatsApp, um grande número de médiuns inconscientes no início da Umbanda. Até porque, para que não houvesse interferência do médium, no início da Umbanda, quando a Umbanda começou a ser divulgada, o transe inconsciente era comum, para que a Umbanda pudesse ser passada de maneira mais correta, mais pura, e não houvesse interferência lá no início, nos primórdios da Umbanda, nessa questão de animismo, enfim. Como a gente sabe que o nosso trabalho é anímico, tá?
dizer que a maioria é inconsciente, isso seria até uma incongruência, tá? E esse estudo sobre a mediunidade, lá no início da Umbanda, era meio nebuloso esse assunto, e se acreditava que o médium estava sendo possuído, né, pelo espírito. O que tem que entender é que incorporação não é possessão, são coisas distintas, né? E durante o transe, esse transe da mediunidade, as pessoas acreditavam que o espírito entrava no corpo e tomava a mente e a nossa consciência, né, no processo de incorporação. Eu vou falar por experiência própria, o que eu vivo dentro do transe mediúnico. Algumas passagens de incorporação eu não tenho consciência nenhuma do que está acontecendo, porém, ao término dos trabalhos, eu começo a relembrar do que aconteceu na sessão, né? E é muito comum nessa fase em que o médium está trabalhando, por exemplo, é que as consultas, os atendimentos individuais, após eles não sejam lembrados. Mas durante a gira, é de suma importância, eu acho que é bem importante a consciência no processo de incorporação, para que tudo transgrida bem dentro da ordem, dentro de um terreiro. Mas e por que então a maioria se diz inconsciente e tem, não quer falar sobre a questão da mediunidade? Porque até hoje as pessoas elas acreditam que para te estar incorporado precisa estar possuído, né, para passar uma certa credibilidade, como o pai Ronaldo falou agora, que se tu diz que tu é inconsciente, que tu é consciente, tu é taxado de marmoteiro, né? Essa crença, infelizmente, ela faz parte, deixa eu encerrar aqui que estão me ligando. Essa crença ela faz parte de praticamente 70% dos médiuns iniciantes. Eles são atormentados por isso nas primeiras manifestações, achando que eles têm que chegar na gira, fechar os olhos e tudo vai acontecer e seja o que Deus quiser, né? Isso atrapalha muito o processo de desenvolvimento nos terreiros. A gente vê que tem médios que ficam às vezes 3, 4, 5 anos desenvolvendo, né, num terreiro para conseguir dominar o processo de incorporação, porque eles acham que tudo vai vir do astral, tudo vai vir da espiritualidade e a espiritualidade vai fazer tudo o que for possível, né? E se não for assim, ele acha ele mesmo que está mistificando. Eles vão passar muito tempo dentro da religião atormentados com esse complexo, com esse martírio, acreditando que está mistificando pelo simples fato dele ver, dele ouvir, dele ver alguma coisa na sessão. E aí tem o contraponto, né, que é o pai Ronaldo falou também, o consulente. Como é que ele fica, né? Ah, mas o cara lá ele vai ouvir o que eu estou falando. Agora, tipo, de novo, nós voltamos na questão de educação dentro do terreiro, de orientação, não é nem educação dentro do terreiro. A gente precisa de uma vez por todas acabar com essa coisa de que o médium, seja ele o dirigente, o que for, é santo. Não é santo nenhum. Porém, existe um código de ética, um código de conduta dentro da Umbanda que deve ser seguido, que nossos guias seguem e a gente precisa deixar isso bem claro. O que acontece dentro do terreiro de Umbanda morre no terreiro de Umbanda, né? O médium, ele não pode comentar, sair conversando dos trabalhos que ali ocorreram. Infelizmente, isso é muito comum. No término das giras, a gente se reunir num bolinho e ficar falando, tu viu, Preto Velho deu um chá lá não sei do que pro outro. Daí começa a vaidade, aí começa o tititi, e aí é até a disputa de poder. Mas o Preto Velho do fulano lá, ele sabe fazer um chá, o outro é mirongueiro, o outro é não sei o que. Então, esse tipo de coisa dentro da religião, ela atrapalha muito o de desenvolvimento do médium. E atrapalha muito as sessões de Umbanda, né? Como eu disse, tem médios que demoram 5, 6 anos, 7 anos para começar a entender o processo de incorporação. Porém, sim, existem todos esses estágios, e vou ser bem honesto para vocês, até hoje eu tenho 20 anos de Umbanda e eu vivo nos 3 estágios, tá? No processo de inconsciência, que
Eu vou dar um exemplo para vocês. O preto velho, por exemplo. Quando o preto velho chega, eu não vejo mais o que aconteceu. Eu começo, no final da sessão, ter alguns nuances daquilo que está acontecendo. Quer dizer, eu tenho consciência do que estava acontecendo. Porém, por algum motivo, naquele momento, dentro do terreiro, eu paro de entender o que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que eu seja inconsciente por total. Já, por exemplo, na incorporação de Exu, no meu caso, estou falando no meu caso, ninguém que está ouvindo isso ou vendo esse vídeo entenda como realidade dentro da Umbanda, tá? No caso da minha incorporação de Exu, quando eu incorporo, eu vejo tudo. Eu olho tudo o que está acontecendo, é como se eu estivesse assim, ó, dentro de uma armadura, dentro de algo, olhando de dentro para fora, observando tudo. Mas eu não consigo agir fisicamente, eu não consigo me mover. Então, ali naquele momento com o Exu, ele toma conta e eu fico observando o que está acontecendo. Já com o caboclo, é meio diferente das outras duas. Eu consigo me movimentar, eu consigo transitar dentro do terreiro, porém eu não consigo me expressar. Eu não consigo... Me parece que eu tô ali, é o meu corpo, mas tem outra pessoa falando por mim. Então são incorporações diferentes do mesmo médium, em giras diferentes. Daí vai dizer, tá, mas então tu tá vendo lá no Exu, então é perigoso ir conversar contigo, tomar uma consulta, não sei o quê. Dá para confiar no Maurício? Né? Será que ele não tá mistificando? Aí tem que rever, eu não sei. Nós temos que começar a mudar essa coisa, é inconsciente, não sei o quê. Gente, primeira coisa, se a pessoa vai num terreiro e ela não pode confiar no médium que está ali, tem alguma coisa errada. Tem que começar a rever esses conceitos, sabe? Então, tá na religião errada, ou o médium tá errado, o cara não tinha que estar ali. Tem que lembrar que, infelizmente, é assim, nem todo médium vai ser inconsciente. E aí não vai mais ter consulta, não vai mais ter orientação, porque o cara não é inconsciente. Aí quer dizer, todo o trabalho que tu fez o dia que o consulente disse assim, mas o Maurício me falou que viu lá, quer dizer, acabou todo aquele trabalho. 20 anos de trabalho que tu teve ali no terreiro não vale de mais nada, porque o Maurício não é inconsciente. Então tem que começar a rever as coisas. A gente deixa tomar um âmbito muito grande e cria até um imaginário dentro do processo mediúnico na Umbanda de que algumas realidades são melhores que as outras. E então, só para terminar minha observação aqui no começo. Sim, era necessário no início que todos os médiuns na Umbanda fossem inconscientes para que as orientações dadas lá pelos nossos guias, elas fossem de maneira correta, né, sem deturpação nessa informação. Com o passar do tempo, os estudos sobre essa questão de mediunidade foram avançando e outras práticas dentro da Umbanda, e essa incorporação inconsciente, ela começou a ser rara. Agora, como o pai Ronaldo falou, tem sim, e eu passo por isso. Então, eu posso afirmar que existe. Talvez não seja isso que todo mundo está dizendo, que é incorporação inconsciente, né? Que o cara paga, não vê nunca nada, mas existe sim. E a gente não pode ter culpa. Tem que deixar claro isso, porque senão o médium não consegue desenvolver. E se o médium não tiver essa incorporação inconsciente, ele vai passar 20 anos dentro do terreiro tentando incorporar. E talvez esteja ali um médium que a gente está perdendo, que vai fazer um trabalho fantástico dentro do terreiro, porque é importante que ele seja inconsciente, né? Então, eu acho que por enquanto, a minha parte é isso aí. Ok. Parabéns. Maravilhoso, hein? O cara tá que tá, hein? Tem uns 3 dias aí que tá dando um show de bola. Cara, vocês me inspiram demais, vocês não falam. O grau 38 ideia. Grau 38. Venerável mestre, não faz assim. Olha, com o discípulo, fica ruim. Falta 2 minutos para encerrar. Não. Você vai encerrar agora, nesse exato momento? Eu me matei para procurar a brincadeira que você pode gravação. Você é sem graça. Pode falar, tá gravando.